Bom dia, aqui é a professora Margarete. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula passada nós estudamos sobre o Império Romano. Hoje nós vamos ver como foi a crise do Império Romano e depois vamos estudar sobre o Império Bizantino. Então, durante o Império Romano houve o governo de Otávio. Vamos destacar aqui o governo de Otávio Augusto. Em 27 a.C., Otávio Augusto assumiu o poder e o Império conheceu um longo período de estabilidade, chamado de Pax Romana, ou Paz Romana, que durou mais de 200 anos. Ele encerrou as conquistas territoriais do Império Romano, que já possuía terras em 3 continentes, na Europa, na África e Ásia. Durante este período, as cidades do Império ganharam estradas, teatros, aquedutos, pontes e as fronteiras foram fortificadas. Mas vai começar uma desagregação do Império Romano. A relativa estabilidade política vivida pelo Império Romano nos primeiros séculos de nossa era favoreceu o crescimento da economia e o comércio romano. A partir do século III, uma crise prolongada motivada por fatores internos e externos desorganizou o Império Romano e contribuiu para a desagregação. Vamos ver que fatores foram esses. Os fatores internos. A raiz da crise está nos gastos crescentes do Império Romano para conservar suas províncias, para pagar os funcionários e para manter soldados em toda a sua extensão. Um império que tem extensão de 3 continentes, era muito dinheiro, né? Os imperadores romanos aumentaram os impostos e desvalorizaram a moeda. O aumento dos preços e empobrecimento da população também foi um fator. Então, como estava tudo, inflação, tudo mais caro, muitas pessoas ficaram cada vez mais pobres, migraram para a zona rural. E houve o surgimento do colonado, uma forma de trabalho diferente agora, né? Como era assim? Por exemplo, essas pessoas pobres na cidade não estavam dando mais para viver, eles foram para a zona rural e lá tinha aqueles grandes proprietários de terra, davam grande parte de terra para eles cuidar e eles davam, em troca, eles davam mais da metade do que eles produziam para o dono das terras, além de pagar alguns impostos, uso de alguns instrumentos lá do dono das terras, e o dono das terras ainda fazia a proteção deles. Outra coisa também que teve, a falta de escravos para o trabalho e a diminuição da produção de alimentos. Como a gente viu, a Pax Romana foi o fim das conquistas de território. Então, durante as conquistas é que eles traziam aqueles escravos, né, os prisioneiros de guerra. Como não estava tendo mais essas guerras, então não estava trazendo mais escravos e os que estavam morrendo não estavam sendo substituídos. Então estavam cada dia menos escravos e menos pessoas para trabalhar na produção de alimentos, né? Houve também a anarquia militar. Gente, o governo estava conseguindo pagar em dias ou até atrasando os pagamentos ou até não pagando os militares. Muitos deles deixaram as fronteiras do Império lá sem ser vigiadas, porque eles não estavam recebendo salários ou estavam atrasados. Também muitos chefes militares, generais, estavam brigando pelo poder, querem ser imperador, faziam conquista de Roma. Então, entre os fatores externos, invasão dos povos germanos, conhecidos como bárbaros pelos romanos. Para os romanos, bárbaros, pessoas que tinham cultura diferente das deles. Germanos eram nomes dados aos habitantes da Germânia, povos agricultores e guerreiros. Eram divididos em vários grupos, como os francos, vândalos, saxões, visigodos e outros. Inicialmente, tinham relação pacífica com os romanos, faziam comércio com Roma, tinham participantes até no exército romano e chegavam a alcançar altos cargos. Mas no século IV, pressionados pelos hunos que invadiram onde eles moravam e expulsaram eles entraram nas fronteiras do Império Romano e, interessados pelas terras e tesouros romanos, os germanos intensificaram seus ataques a Roma. Então, alguns imperadores, buscando soluções para a crise do Império, fizeram algumas mudanças. Vamos ver algum deles: o Diocleciano, o Constantino e o Teodósio. O Diocleciano dividiu o Império em 4 partes para o governo de 4 imperadores, para facilitar o governo e a administração, né? Essa reforma surgiu a efeito, mas assim que o Diocleciano deixou o cargo, por questão de doença, os generais voltaram a disputar o cargo de imperador. O Constantino, além de combater os germanos com eficiência, mudou a capital do Império para Bizâncio. Como Roma estava sendo invadida, ele mudou a capital para Bizâncio, uma antiga colônia grega, que depois passou a se chamar Constantinopla em sua homenagem. O Teodósio, em 395,
Dividiu o Império Romano em duas partes: o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla. Vamos ver a ascensão do cristianismo. A partir do século III, muitos romanos empobrecidos por conta da crise, a religião oficial e o culto ao imperador já não traziam conforto espiritual. Então o imperador, que era considerado como um rei, né, ou um deus, foram buscar na religião de Jesus Cristo a esperança de conseguir o paraíso. Uma religião que falava no paraíso, na igualdade entre as pessoas, no fim das injustiças. Então, essa religião também foi contra o que eles pensavam do imperador, que, segundo o cristianismo, só existia um Deus. O imperador, então, não era Deus. Então, conforme o cristianismo se expandia, as autoridades passavam a perseguir os cristãos, com execuções públicas, crucificações, exposição às feras famintas para ser devorado e destruição de suas igrejas. Em resistindo à perseguição romana, os cristãos se reuniam nas catacumbas, o que era galerias subterrâneas, onde lá eles oravam e sepultavam seus mortos. Em 313, o imperador Constantino, vendo que cada dia mais, mesmo com as perseguições, aumentava o número de cristãos, ele concedeu liberdade de culto aos cristãos por meio do Edito de Milão. Em 380, Teodósio transformou o cristianismo em religião oficial do império. Então, muitos imperadores começaram a se converter também ao cristianismo. Então, como nós vimos aí, no início, os cristãos eram perseguidos. Depois, Constantino deu a liberdade de culto. O Teodósio já transformou a religião em religião oficial do império. Então, agora nós vamos falar do Império Bizantino, mas antes disso eu vou falar sobre o fim do Império Romano do Ocidente. Em 476, os germanos conquistaram Roma e puseram fim ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente resistiu à invasão germânica e conseguiu sobreviver por mais de 1000 anos com o nome de Império Bizantino. As características do Império Bizantino era extenso e abrigava vários povos de diversas culturas e línguas. A língua oficial era o grego. A forma de governo é a teocracia, que é o governo em que o imperador tem poder político e também religioso. Era o imperador bizantino que escolhia o patriarca, o cargo mais alto da igreja bizantina, o homem mais poderoso depois do imperador. Como vocês veem, ele era o segundo mais poderoso. Então, vamos ver algumas curiosidades sobre a religião. Por exemplo, se a pessoa lá da igreja faltasse 3 missas consecutivas, ela expulsou da igreja. Também eles comemoravam 2 aniversários, um no dia do seu nascimento e o dia do santo que você tem o mesmo nome. A capital era Constantinopla. Então vamos ver sobre Constantinopla. Ficava em uma posição privilegiada na entrada do mar Mediterrâneo entre a Europa e a Ásia. Era a passagem obrigatória de importantes rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente. Era um ponto de encontro de pessoas e mercadorias de várias partes do mundo. Por exemplo, da China vinha a seda, da Índia e do Ceilão as famosas especiarias, cravo, canela, pimenta do rei, noz moscada e também produtos de luxo. Ficou conhecido como Porta do Oriente. Agora eu vou falar sobre alguns imperadores bizantinos, sobre o governo de Justiniano. As principais realizações: empenhou-se em restabelecer a unidade do Império Romano, reconquistando as terras perdidas para os germanos. Ele recuperou o norte da África, a Península Itálica e o sul da Espanha. Com isso, ele passou a controlar boa parte do mar Mediterrâneo. Porém, essas conquistas custaram caro ao Império Bizantino. Para cobrir os gastos com a guerra e a manutenção dos novos territórios, o imperador aumentou os impostos, o que provocou forte descontentamento e revolta. Entre uma dessas revoltas, a revolta de Nica, que ocorreu no hipódromo de Constantinopla. O hipódromo é o lugar onde tinha as corridas de cavalo. E o Justiniano estava lá com sua esposa Teodora. Ele estava torcendo para o lado azul e tinha um lado verde. O lado verde começou a fazer um protesto contra o aumento dos impostos. Depois os azuis também entraram no protesto. E foi o que aconteceu. Os militares do exército começaram a matar, querer acabar com a rebelião. Muitos deles fugiram, se esconderam dentro da igreja, mas eles pensando que estavam seguros lá, eles foram mortos, com a igreja fechada, e botaram fogo, eles morreram lá. Anos depois essa igreja foi refeita, a igreja Santa Sofia. Também durante o governo dele foi criado o Código Justiniano, chamado Corpus Juris Civilis,
que foi essencial para a padronização das leis no Império. O governo de Leão XIII, o imperador Leão XIII, em 726, motivado por questões políticas e religiosas, o imperador bizantino Leão XIII proibiu o culto às imagens religiosas e ordenou a destruição dos ícones em todo o império das imagens da igreja. Quando as imagens começaram a ser destruídas, os populares reagiram aos iconoclastas. O que são iconoclastas? Pessoas que são contra o uso de imagens, que começam a quebrar as imagens. Em vários pontos do império surgiram revoltas. Muitas delas lideradas pelos monges, interessados em derrubar o governo imperial. Gente, os monges eram responsáveis pela fabricação dessas imagens. Muitos deles ficavam ricos vendendo essas imagens para os povos cristãos em outras partes do mundo, né? E eles queriam agora também derrubar o governo imperial. Iniciaram assim uma guerra civil. O que é a guerra civil? É a guerra entre o povo, o mesmo de um país. Por exemplo, aí os bizantinos estão brigando entre eles. Os que estão do lado do imperador, querendo quebrar as imagens, que estão do lado da igreja dos monges, querendo que continue o uso das imagens. E então essa guerra civil durou até 843, quando a imperatriz Irene estabeleceu o direito de culto às imagens. E vai ter depois a cisma do Oriente. Como foi o que é isso? O Império Bizantino, a língua da missa era em grego. Negava-se a existência do purgatório, aquele julgamento, né? E o líder era o patriarca. No cristianismo romano, a missa era em latim. Existia a ideia de purgatório, que você vai para um purgatório para ser julgado, para pagar seus pecados, e o líder era o Papa. Conforme o cristianismo bizantino se diferencia do romano, a divergência entre patriarca e papa ia aumentando, já que ambos se consideravam dirigentes supremos da cristandade. Em 1054, ocorreu o rompimento da igreja cristã, que dividiu-se em duas: a igreja católica apostólica romana, liderada pelo Papa, e a igreja cristã ortodoxa grega, liderada pelo patriarca. Essa divisão é conhecida como cisma do Oriente, que perdura até hoje. Vamos ver como foi que ocorreu a decadência do Império Bizantino. Depois do governo de Justiniano, o Império sofreu altos e baixos devido a ataques externos, principalmente de muçulmanos e cristãos da Europa Ocidental. Tiveram vários ataques, vou citar alguns deles. Em 1204, Constantinopla foi invadida e saqueada por cristãos durante a Quarta Cruzada. Somente 60 anos depois, os bizantinos retomaram o domínio sobre sua capital. Então, Cruzada é um movimento que os cristãos faziam, que vinha da Europa, que ia para Jerusalém combater os muçulmanos. E em 1376, o Império Otomano avançou sobre o mundo bizantino e estabeleceu capital em Adrianópolis, próximo a Constantinopla. Em 1453, os turcos otomanos, depois de muitas tentativas, conquistaram a Constantinopla, representando o fim do Império Bizantino. E costuma ser utilizado essa data de 1453 como um marco histórico do fim da Idade Média. Então ficamos por aqui.